A humanidade sempre foi movida por novas conquistas e por grandes desbravadores. E hoje vamos conhecer a fantástica história e aventura do navegador Fernão de Magalhães, passando por grandes tempestades, traições e civilizações com culturas jamais vistas pelo velho mundo. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. Entre o século XV e XVI, Portugal e Espanha dominavam os mares do mundo buscando novos territórios e riquezas. Mas após o Tratado de Tordesilhas, o mundo foi dividido em dois. Algo que ambos os reinos buscavam eram as especiarias vindas das Ilhas Molucas nas Índias Orientais, a qual a única maneira de se chegar até lá era contornando o continente africano. Mas essa trajetória era extremamente perigosa, com mares revoltos e grandes tempestades, destruindo diversas embarcações. Convicto da existência de outra rota pelo extremo sul das Américas, Fernão de Magalhães foi até o rei de Portugal, mas não foi recebido como esperado, pois o rei alegou que uma expedição como essa demandaria de muitos recursos, além de que já existia uma rota já estabelecida. Fernão de Magalhães renunciou à sua nacionalidade e se ofereceu para prestar serviço ao rei da Espanha. Inimigo dos portugueses, aceitou financiar a viagem, pois a rota já existente pertencia aos portugueses. O rei de Portugal, Dom Manuel I, descobriu o plano e tentou sabotar a viagem, colocando navios para impedir a viagem. Mas espiões descobriram esse plano e alertaram Magalhães. Magalhães, junto com Rui Faleiro, um grande astrônomo e cartógrafo, organizaram a viagem e, sob as ordens do rei, recebeu suprimentos e mais 5 grandes embarcações conhecidas por naus. Antes de darmos prosseguimento à nossa aventura, esse vídeo será uma collab e um complemento de mais 2 vídeos, produzido em parceria com meu amigo Ederson, do canal Aprendiz Explorador, e do Álvaro, do canal Nas Asas do Condor. O Ederson vai falar sobre a nova série da Amazon Prime Video, Sem Limites, contando a história de Fernão de Magalhães, trazendo informações e curiosidades sobre a primeira circunnavegação, enfrentando a vastidão dos oceanos e as traições. Enquanto o Álvaro contará sobre a sua jornada pelas terras gélidas por onde Magalhães e sua tripulação navegaram há mais de 500 anos atrás, mostrando paisagens de tirar o fôlego. O link para esses 2 vídeos estão disponíveis aqui abaixo na descrição. Então, depois que assistir esse vídeo aqui, te recomendo conferir os outros vídeos complementares desse tema. No dia 20 de setembro de 1519, as 5 embarcações Trinidad, comandada por Magalhães, e as demais San Antônio, Concepción, Vitória e Santiago, deixaram Sanlúcar de Barrameda, porto próximo a Sevilha, com um total de 234 homens, incluindo o escrivão italiano Antônio de Pigafetta. Em 26 de setembro de 1519, fizeram a sua primeira parada nas Ilhas Canárias para abastecimento. Em 29 de novembro, finalmente chegaram ao Cabo de São Agostinho, atual litoral pernambucano, e foram descendo pela encosta até chegarem à Baía de Guanabara. Lá fizeram diversas trocas com os indígenas locais e receberam frutas como abacaxi, peixes, carne de anta e abasteceram seus estoques de água. Em 12 de janeiro de 1520, entraram no estuário do Rio da Prata, onde hoje banha a capital da Argentina, Buenos Aires, e do outro lado banhando Montevidéu, a capital do Uruguai. Após 2 dias, não encontraram nenhuma passagem e continuaram descendo ao sul. Até esse ponto, tudo estava como previsto, mas a partir daqui, essa jornada vai se tornar um pesadelo. Indo cada vez mais rumo ao sul,
entrando em cada baía que pudesse haver uma passagem que os levassem até as Índias Orientais. Em 31 de março de 1520, chegaram ao porto de San Julián, ainda em terras argentinas, e junto com a chegada começou o rigoroso inverno, forçando a tripulação montar acampamento e esperar o inverno acabar para seguirem com a sua viagem. Durante sua estadia se depararam com um grupo de nativos altos com quase 2 metros de altura, fortes e de pés gigantescos. Eles foram chamados de Patagônios, os pés grandes, o nome o qual futuramente seria batizada a terra de Patagônia. Novamente fazendo trocas com os nativos, conseguindo água, alimentos e carne. A embarcação de Santiago foi ordenada a fazer reconhecimento de área, mas após dias sem notícias, foram atrás da embarcação, mas a encontraram naufragada e somente 5 homens haviam sobrevivido. Os ventos fortes e grandes tempestades eram um perigo para todos. Com o passar do tempo e sob ordens de Magalhães, foi ordenado diminuir o alimento diário e vinho. Ao questionar Magalhães, o capitão de outra embarcação, Catarrena, foi preso. Isso acabou gerando um motim e durante a noite Catarrena foi libertado e o capitão que estava em seu lugar foi morto. Mas Magalhães voltou seus canhões contra a embarcação e, sem saída e poder de fogo suficiente, decidiram desistir e entregaram Catarrena. No julgamento, o homem que tinha matado o capitão foi morto, esquartejado e seu corpo posto em estacas, enquanto Catarrena foi abandonado à própria sorte na terra gélida da Patagônia. Finalmente, após 5 meses, teve início a primavera e puderam voltar a navegar. Após várias tentativas frustradas, encontraram mais uma baía e foi ordenado que 2 embarcações entrassem e fossem até onde era possível. Mas depois de vários dias ancorados esperando o retorno das embarcações, ouvira-se 2 disparos de canhões. Isso significava que havia uma passagem e era o estreito que tanto procuravam, a passagem pelas Américas, localizado no extremo sul do Chile. Mas o que Magalhães não esperava era outra traição. A maior das embarcações, San Antônio, durante o reconhecimento, deu meia volta e se atirou ao mar, voltando à Espanha, levando tripulantes e suprimentos sem dar tempo de alcançá-la. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! A travessia com as 3 embarcações começou no dia 21 de outubro de 1520. No diário, Pigafetta descreve a passagem como aterrorizante, cheio de penhascos, rochas, ventos frios, nevascas e no alto se via as fogueiras dos nativos queimando. Por isso, essa parte do mundo ficou conhecida como a Terra do Fogo. Finalmente, em 28 de novembro, chegaram ao outro lado e se depararam com um novo oceano extremamente calmo, o qual foi batizado por Magalhães de Oceano Pacífico. Mas o que eles não imaginavam era a imensidão desse novo oceano. O que passaram até ali era apenas um presságio do que veria a seguir. Sem vento, direção e mapas, ficaram à deriva por meses. Se depararam com apenas ilhotas sem água doce, animais ou frutas. Em 28 de janeiro de 1521, no diário de bordo, Pigafetta escreveu que já estavam sem pão e que tinham que comer ratos que encontravam nos porões. Também começaram a comer o couro que protegia os mastros, que era colocado em água salgada para amolecer e facilitar a mastigação, além de cozer o pó de madeira para fazer mingau. A água era tão fétida e suja que muitos homens guardavam a sua própria urina para beber. Que nojo! Além de uma enfermidade chamada escorbuto, começou a assolar a tripulação. O escorbuto é causado devido à falta de vitamina C, facilmente encontrada em laranjas, abacaxis, limão, mas na época não se sabia dessa informação. No fim, ele escreve que havia morrido o 19º homem vítima dessa enfermidade.
depois de 3 meses perdidos, em 6 de março de 1521, foi avistada uma ilha, hoje conhecida por Ilha de Guam. Ao se aproximarem, foram cercados pelos nativos, mas foram tratados bem. Eles trouxeram frutas nunca vistas. Foi descrito no diário de bordo que as frutas eram do tamanho da cabeça de um homem e dentro tinha um licor doce e revigorante. Após abastecer seus navios, voltaram ao vasto oceano à procura da terra das especiarias. Em 7 de abril de 1521, desembarcaram em Cebu, nas Filipinas, onde foram novamente recebidos por outra tribo, mas agora o seu rei reivindicava impostos para desembarcarem em seu porto. Mas Magalhães se recusou e, com demonstração de força de seus canhões, fizeram o rei retroceder e acabou sendo catequizado. Durante as 2 semanas seguintes, fizeram a mesma coisa com as ilhas próximas. Mas os habitantes de uma ilha se recusaram ao batismo e tiveram um trágico fim. Tiveram suas aldeias queimadas e uma cruz foi fincada no meio da ilha. Isso deixou marcas profundas até hoje, pois as Filipinas é o único país asiático a ter a religião católica. Após a catequização, começaram a fazer diversas trocas com os nativos. Em sinal de boa fé e amizade, Magalhães perguntou ao rei de Cebu quem era o seu maior inimigo. O rei logo respondeu: Lapu-Lapu, do reino de Mactã. Magalhães prometeu ao rei que faria seu inimigo se curvar diante dele. Em 27 de abril do mesmo ano, Magalhães e mais 48 homens invadiram a ilha e o reino de Mactã, mas foram pegos de surpresa pelo exército inimigo de 1.500 homens. Suas armas de fogo não foram suficientes e foram todos mortos e o corpo de Magalhães deixado para trás. Tentaram recuperar o corpo, mas não foi entregue por ser considerado um troféu de guerra. Após a morte do capitão Fernão de Magalhães, diversas pessoas tomaram o seu lugar, mas continuavam perdidos até que o navegador espanhol Juan Sebastián Elcano tomou o posto de liderança. Mas com as diversas baixas, retiraram todos os recursos restantes da embarcação Concepción e passaram para as demais e atearam fogo. Seguiram viagem, fazendo algumas paradas rápidas em algumas ilhas como Palawan e Brunei, mas finalmente em 6 de novembro de 1521 chegaram às Ilhas Molucas. Ao chegarem, abasteceram os seus suprimentos e encheram os porões com especiarias como cravo, canela, gengibre e noz moscada, algo extremamente valioso para a sua época. Porém, a embarcação de Trindade estava variada e cheia de buracos e teve que ser abandonada. Lucano mais uma vez teve que tomar uma decisão difícil, mas optou retornar para a Espanha navegando pela encosta da África, um local turbulento e de domínio dos portugueses. Em 21 de dezembro zarparam das Molucas, mas antes de zarparem em direção à Espanha fizeram uma parada em 29 de dezembro em Amboia e em janeiro agora de 1522 em Timor. Partiram com 47 europeus e mais 13 indígenas. Mas somente em abril de 1522 chegaram próximos ao Cabo da Boa Esperança e por lá tiveram que ficar por quase 9 semanas devido aos ventos fortes e tempestades que poderiam destruir a embarcação. Mas a fome e as más condições da embarcação os forçaram a atracar em Cabo Verde. Lá tiveram uma surpresa. Quando foi perguntado que dia era da semana, lhes foi respondido que era quinta-feira, mas no diário de bordo constava quarta-feira. Por terem navegado sempre a oeste, ganharam um dia, mas somente quase 100 anos depois seria resolvido o problema do fuso horário. Para não serem presos, mentiram que estavam vindo das Américas, mas 13 dos seus tripulantes acabaram presos e os demais conseguiram fugir.
Em 19 de maio saíram às pressas do cabo e chegaram às ilhas de Cabo Verde em 9 de julho. Finalmente o sofrimento estava prestes a ter um fim. Em 6 de setembro desembarcaram em Sanlúcar e 2 dias depois finalmente chegaram a Sevilha com apenas 18 homens. Com uma salva de disparos de canhões, pularam em terra firme sem camisa, descalços e pediram velas para a população e seguiram direto para a igreja para agradecer. Essa foi a primeira circunnavegação, comprovando de vez que a Terra é redonda, sepultando finalmente a teoria que a Terra era plana. Toda essa história e aventura que conhecemos é graças ao diário de bordo de Pigafetta. Não se esqueça de ir lá ver os vídeos complementares no canal do Aprendiz Explorador e nas Asas do Condor. Vamos ficando por aqui e, como de costume, nos vemos semana que vem.